Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Jornada para a Certificação Lean Six Sigma. Aqui você vai aprender o que é necessário para atingir a sua certificação e seguir a jornada Lean Six Sigma. Eu sou o professor Solon Lax, Master Black Belt, e há mais de 20 anos eu ajudo profissionais a transformarem as suas carreiras através do Lean Six Sigma. Eu tenho mais de 250 milhões de reais em resultados de projetos. O tema que nós vamos estar conversando hoje é como o Lean Six Sigma prepara você para as habilidades que serão mais valorizadas pelos empregadores até 2030, segundo o Fórum Econômico Mundial. Aqui você vai ver hoje o que realmente importa na sua carreira e como você pode se destacar, independente da área ou do cargo. Então pega papel, pega caneta, porque você vai sair daqui com um novo olhar sobre o seu potencial e sobre o valor da sua certificação. Por que falar de habilidades do futuro? Para você ter uma noção da importância desse assunto, o Fórum Econômico Mundial, que é a maior referência em termos de tendências do trabalho, ele publicou o Future of Jobs Report, que é o reporte do futuro dos trabalhos, onde ele mostra quais habilidades vão separar os profissionais que vão prosperar, que vão ter sucesso, daqueles profissionais que vão ficar para trás até 2030. A inteligência artificial, a digitalização e a automatização, elas estão mudando tudo. E muitas funções vão desaparecer e outras funções novas vão aparecer. Mas uma coisa é certa: as empresas estão buscando pessoas que resolvam problemas, que pensem de maneira estruturada e que possam liderar mudanças, que saibam lidar com mudanças, né? A gente vê muito change management, né? Então, que saibam lidar com mudanças e que também sabem trabalhar em equipes. E se você olhar, é exatamente isso que o Lean Six Sigma desenvolve. O que faz uma pessoa ser promovida, chamada para bons empregos e vai virar referência nos próximos anos, é exatamente aquilo que o Lean Six Sigma ensina. Então, imagine o Lean Six Sigma como uma receita de bolo para você resolver problemas e tomar decisões do jeito certo. Não importa se você nunca cozinhou antes, se você seguir a receita da maneira correta, você vai chegar lá. Então, vamos falar sobre o que a certificação Lean Six Sigma traz para você em termos de habilidades, comportamentos e mindset. Nós vamos falar sobre as habilidades do futuro, segundo o World Economic Forum. Então, pegue papel e caneta que nós vamos começar pelo pensamento analítico, né? O que é pensamento analítico? É como montar um quebra-cabeças e você pega todas as peças, que seriam as informações, você observa, você vê as cores, né? Identifica por cor, identifica por forma, tenta encaixar uma peça na outra e vai parar quando realmente fizer sentido, quando tiver alguma coisa montada que faz sentido. Então, o pensamento analítico, ele é a capacidade da gente examinar informações de forma lógica, identificar padrões, segmentar problemas em partes menores, questionar os dados e chegar a conclusões baseadas em fatos e dados, né. Agora, por que que o pensamento analítico ele é tão importante, ele é essencial para as empresas? É que os profissionais que dominam o pensamento analítico, eles enxergam além do superficial, né, eles vão muito além do superficial. Pensa no superficial como enxergar somente o efeito de algo que está passando, né. E as vendas estão baixando, que mais? Os produtos estão chegando atrasados, a pizza já não é mais como era antes, já não é tão boa como era antes, a fatura está chegando com falhas, com defeitos, os produtos hã, estão chegando amassados, ou seja, o pessoal está faltando muito ao trabalho, né. Quer dizer, esses são alguns dos exemplos de coisas que você mesmo pode enxergar
na empresa que você trabalha ou nos produtos que você recebe, são coisas que a gente vê no dia a dia. Só que esses são efeitos. O pensamento analítico, ele vai te levar a entender quais são as causas dos problemas, tá? Não somente aos efeitos dos problemas, você vai muito mais profundo, né, você chega em resultados muito mais profundos de entendimento. Então, em um mundo de dados, né, onde nós temos tantos dados hoje em dia, né, quem sabe analisar e interpretar informações vai decidir melhor, vai ter mais visibilidade, vai ter mais influência, né. Empresas que valorizam quem pensa com método, quem pensa com metodologia, certo? São empresas que têm mais sucesso do que aquelas empresas que valorizam só quem fica no dia a dia executando tarefas. As empresas cada vez mais buscam pessoas que pensam com método, né? Agora, como que o Lean Six Sigma pode ajudar você, né, a desenvolver essa habilidade? Então, você aprende a analisar situações, você aprende a fazer as perguntas certas. Quer dizer, não é o que está acontecendo apenas, é por que isso está acontecendo, quais são as causas que isso está acontecendo, qual é a causa raiz, né? E usar as ferramentas adequadas, né? Usar ferramentas que ajudam a enxergar o todo, que ajudam a entender, como por exemplo, entender um mapa de trânsito que está mostrando onde que está o engarrafamento. Aí eu vou conseguir enxergar o que está acontecendo, eu vou conseguir enxergar onde é que os carros estão parando, né? Eu não preciso para isso saber matemática avançada. Eu posso começar fazendo perguntas simples. E como que eu desenvolvo isso, né? Como que a gente desenvolve isso? A gente pratica análise de dados, a gente desenha mapas de processo, a gente questiona as causas do problema, a gente tenta chegar até as causas raízes do problema, né? Então a gente aprende a usar ferramentas que vão estruturar o nosso raciocínio, como diagrama de Chikawa, Pareto, cinco porquês, testes de hipóteses e outras ferramentas, tá? Então, assim, ó, importante a gente refletir quantas vezes que dentro do trabalho a gente viu situações, problemas sendo resolvidos, mas depois voltando de novo, né? Quantas vezes as empresas usam achismo para resolver problemas sem chegar na causa raiz? Porque na verdade a gente só consegue resolver um problema definitivamente quando a gente chega na causa raiz. Mas chegar na causa raiz não é suficiente. Nós temos que chegar numa solução adequada, implantar essa solução e a partir daí manter essa solução. E a próxima habilidade é a resolução de problemas complexos. Sabe quando um cano estoura em casa, não adianta ficar, né, apenas enxugando a água, né? Ou, por exemplo, quando a gente vê que a parede está com umidade, a parede está com mofo, adianta a gente tomar a decisão de lixar, colocar massa e pintar a parede, isso vai dar resultado? Ou será que a gente teria que ir lá, investigar da onde está vindo o vazamento, né, e aí consertar a causa raiz desse vazamento. E só depois de consertar a causa raiz, aí sim, colocar massa, né, lixar, colocar massa, pintar, né, e e secar a parede. Então, resolver problemas complexos é isso, é sair do improviso e atacar a raiz do problema, né. É a capacidade de lidar com situações que são multifatoriais, onde há muitos fatores diferentes que podem estar impactando, né, a situação que a gente está vivendo, e a gente não sabe qual desses fatores realmente é a causa. Quais fatores são causa? A gente não sabe identificar o que é causa, o que é efeito. Então, priorizar esforços e propor soluções práticas para problemas reais e desafiadores é o que a gente busca. Agora, por que isso é essencial, né? Eh, o mundo do trabalho ele está cada vez mais imprevisível, o mundo do trabalho está cada vez mais
complexo. Os problemas são sistêmicos, eles envolvem muitas áreas, eles envolvem muitos interesses, às vezes tem políticas envolvidas no problema. Então, saber resolver problemas complexos é um grande diferencial dos profissionais que são mais disputados no mercado. E como que a gente desenvolve essa habilidade? Uma das maneiras, né, que eu recomendo para resolver essa habilidade é praticando o ciclo DMAIC do Lean Six Sigma, que é definir, né, DMAIC, D de definir, M de medir, A de analisar, o I é improve no inglês, que a gente traduz por melhorar, e o C de controlar. Então, se você consegue seguir essa maneira de pensar, se você consegue seguir esse processo de pensamento, né, então você vai partir de um problema complexo e você vai chegar na solução. Você vai definir esse problema, vai medir o problema, vai buscar a causa raiz, vai encontrar a causa raiz, vai implementar uma solução para essa causa raiz, e aí você vai passar a controlar para que essa causa ou causas, né, raízes não ocorram mais. Imagine que você seguir o passo a passo do DMAIC seria uma maneira para você passar por todo um problema complexo até chegar na solução sem se perder, né, sem se perder. Mais ou menos como a gente seguir uma receita de bolo. A gente vai definir o que a gente quer fazer, a gente vai medir os ingredientes, a gente vai, analisar se o forno está ok, né, está tudo conforme, a gente vai melhorar o que for necessário para o preparo e a gente vai controlar para que o bolo não queime. Se a gente seguir, né, a receita exatamente como deve ter seguida, então a gente tem uma probabilidade maior de chegar no resultado que a gente quer chegar. Então, assim você aprende a solucionar problemas grandes seguindo um passo de cada vez, né? Na sua empresa, quantos problemas, né, que já viraram dinossauros, né, problemas que vêm do passado, que ninguém conseguiu ir além da superfície e que ninguém consegue resolver, né? Quantas iniciativas morrem porque elas não foram priorizadas adequadamente, elas não foram entendidas adequadamente, a sua criticidade, e com isso elas foram, com o tempo, foram perdendo a importância, né? Agora vamos falar sobre pensamento criativo, que é encontrar novos jeitos de fazer as coisas, que é usar a imaginação para melhorar o que já existe. O que que é, então? É a habilidade de propor soluções inovadoras, enxergar conexões onde ninguém está vendo e transformar limitações em oportunidades. Por que que é tão essencial, né? Por que que ele é tão essencial? Porque do jeito que as coisas estão hoje, do jeito que as coisas estão rápidas, então algo que funcionava ontem, hoje pode não funcionar mais. Uma solução que a gente encontrou ontem, essa solução pode não servir mais, né? Pode ter coisas que davam resultado antes, que agora já não dão mais resultado. Quando eu estava na GE, a gente falava muito sobre desafiar o status quo, né. Como assim desafiar o status quo? As empresas buscam profissionais que criam caminhos e e que desafiam a situação como ela é hoje, né. Então, soluções inovadoras, elas nos ajudam a economizar tempo, economizar recursos. Soluções inovadoras, elas abrem portas. E como que o Six Sigma nos ajuda, né, a desenvolver essa habilidade? Bom, você vai aprender a dar valor para ideias diferentes. Você aprende a ser um facilitador. O que que é um facilitador? É aquela pessoa que não é chefe de ninguém, mas durante, por exemplo, uma reunião, durante um brainstorm, durante, por exemplo, um trabalho para desenvolver uma ferramenta, o facilitador é aquele que facilita esse processo de reunião para que a gente vá do começo até o final e chegue num resultado, né. Então o que acontece? Como facilitador e como o Belt
ele não é muitas vezes chefe de ninguém, né. O Belt ele é o líder de um projeto, só que ele tem que fazer com esse projeto com uma equipe que ele não chefia, né, que ele não lidera, né. Ou melhor, ele vai liderar como líder da equipe, mas ele não tem uma relação direta, né, de chefia dessa equipe. Então, por consequência, esse Belt ele vai ter que aprender a escutar todos, né, vai ter que usar muita escutativa, ele vai ter que escutar ideias diferentes, ele vai fazer brainstorms, que são tempestades de ideias, ele vai experimentar soluções simples, ele vai estar aberto a escutar, né, as ideias de soluções simples e até usar as sugestões daquelas pessoas que nunca participaram do grupo, certo? Ou sugestões de quem até nunca participou do processo antes. Então, lembrando assim que às vezes pequenas mudanças elas podem também gerar grandes resultados. Então, o Belt ele pratica brainstorming, ele experimenta novas abordagens, ele questiona aquele se aqui sempre foi assim, né? Ele utiliza técnicas, várias técnicas, ele pode utilizar design thinking, ele pode utilizar Kaizen Blitz, entre outras, né. O Belt, ele não se sente preso na rotina. O Belt não é aquela pessoa que chega todo dia e faz tudo igual. O Belt ele está sempre pensando, né, está sempre pensando: "Como que eu posso fazer isso melhor? Quais são as novas ideias? O que que tem de novo? O que que a gente pode desenvolver que seja realmente seja melhor?". Vamos falar agora sobre liderança e influência social. Não é ser o chefe, tá? Liderança não é ser o chefe. Liderança tem muito mais a ver com influência, né? Como que a gente influencia pessoas. Tem muito mais a ver com engajamento, como que a gente engaja as equipes. Tem muito mais a ver com gestão de conflitos, né? Como que eu faço a gestão de um conflito, como que eu consigo me afastar do conflito para poder realmente gerir esse conflito da maneira melhor, como que eu inspiro mudanças, né? Como que eu promovo a colaboração. Colaboração é fundamental, né? Independente do meu cargo formal, isso é importante, tá? Independente se eu sou realmente o chefe, né, de alguém. E por que que isso é tão essencial nas empresas, né? Veja que projetos falham muito mais pela resistência das pessoas do que por falhas técnicas. Isso é muito importante, né? Projetos falham mais pela resistência das pessoas do que por falhas técnicas. Ou seja, eu posso conhecer excelentes técnicas passo a passo, né, como fazer a gestão de um projeto, mas se eu não convencer as pessoas que esse projeto é o caminho certo a seguir, que a situação hoje, nós estamos nessa situação, nós queremos chegar nessa situação, e chegar nessa situação é importante para todos, se as pessoas não forem convencidas disso, então tem uma grande chance do projeto falhar. Saber conduzir reuniões, saber vender ideias, saber envolver as pessoas interessadas no projeto, como é que eu trago elas, né, para participar do projeto ou para me ajudar a tomar decisões, ou para não serem barreiras para o projeto. Então, saber envolver as pessoas, né, tudo isso é fundamental para o sucesso e para o seu crescimento, né. E como é que o Lean Six Sigma nos ajuda? Como é que o Lean Six Sigma nos ajuda em relação à liderança e influência social? Nos projetos, nós vamos aprender a ouvir os colegas, nós vamos aprender a dividir as tarefas, a como combinar os prazos. O Belt, ele lida com opiniões diferentes. O Belt, dessas opiniões diferentes, ele trabalha com a equipe para puxar as melhores soluções, né. O Belt, ele
comemora as conquistas em grupo, né. Eu sempre falo nos treinamentos: "Pessoal, chegou no final do projeto, chegou no resultado, comemorar. É fundamental comemorar as conquistas em grupo, não deixar isso passar, né. Mesmo quem nunca liderou nada, certo, pode aprender a influenciar pelo exemplo e pelo diálogo, né. Como que a gente desenvolve? A gente pode desenvolver através de uma comunicação clara. Então, assim, como nos comunicarmos de maneira clara, através da escuta ativa. Escuta ativa. Eu realmente, né, estou escutando o que a pessoa tem para me dizer e como que eu sinalizo para ela que eu estou escutando o que ela tem para me dizer, para ajudar ela a me passar essa informação da melhor maneira possível, né. Isso tem a ver com escuta ativa, né. Eu atuo com empatia, quer dizer, eu consigo me colocar no lugar do próximo para entender o que ele está passando naquele momento, qual é a situação que está acontecendo. Eu conheço técnicas de negociação, eu sei como negociar, eu consigo atuar como facilitador em workshops, em reuniões, eu consigo o que que é o, né, o facilitador, né? Facilitador, aquele que, consegue liderar uma reunião, liderar um workshop mesmo sem ser o chefe, né? Ele consegue levar a equipe a um resultado esperado. Eu consigo liderar pequenos grupos, eu consigo mediar conflitos. Tudo isso são perguntas importantes que o Lean Six Sigma nos ajuda a desenvolver. Então reflita sobre quantas boas ideias você já viu morrer porque ninguém comprou, ou quantos projetos você já viu estagnarem, né, porque não houve engajamento. Então agora para organizar, né, os pensamentos, né, vamos revisar como que o Lean Six Sigma prepara cada uma dessas habilidades que a gente está conversando aqui, né. Vamos mostrar em detalhes como que o Six Sigma como que o Lean Six Sigma nos ajuda, né, de forma prática, de forma integrada ao seu trabalho, integrada à sua rotina. Então assim, pensamento analítico. O DMAIC, tá, definir, medir, analisar, melhorar e controlar, ele exige uma análise minuciosa de dados em todas as etapas. Então você vai aprender desde o uso básico do Excel até o uso de ferramentas estatísticas mais avançadas que vão te ajudar no pensamento analítico, né. Você aprende a sair do achismo, né. Os projetos reais, consistentes, concretos, eles te forçam a sair do achismo, né, aquele "eu acho que", "me falaram", tá. Você vai praticar realmente a análise de causa raiz, identificando padrões, propondo soluções baseadas em fatos e dados, não baseadas em opinião. Vocês vão usar algumas ferramentas, né, que a gente falou, como Pareto, Ishikawa, histograma, análise de regressão e outras. Ou seja, você vai ter um arsenal de ferramentas para ajudar para você na análise, sendo que eu sempre digo nas aulas para os alunos: você tem um arsenal de ferramentas, mas só use aquela ferramenta que realmente vai te ajudar naquele momento, né. É um ponto importante, né. Você aprende a ser um questionador, né. Eh eu já escutei muito assim, fazer a pergunta certa, às vezes, é muito mais importante do que dar a resposta, né. Então ser questionador, saber fazer as perguntas certas, saber perguntar: "Os dados são confiáveis? Esse problema realmente é um problema crítico?", tá. E claro, à medida que você vai desenvolvendo passo a passo o DMAIC, projeto a projeto, você vai criando maturidade, vai ficando cada vez melhor, né, no seu raciocínio de análise, né. A gente falou também sobre resolução de problemas complexos, extremamente importante, e aqui o Lean Six Sigma ajuda muito com o ciclo DMAIC. O ciclo DMAIC, ele é um roteiro
para você atacar os problemas, né? E inclusive problemas multifatoriais, problemas quando nós temos muito fatores, né? Você vai aprender o mapeamento de processo, tá? Você vai aprender a usar ferramentas como o FEMEA, que é, Fail Mode and Effect Analysis, né? Análise de modos de falha e seus efeitos. Você vai aprender a fazer experimentos, você vai aprender a fazer análise de vários fatores, né? Ou juntos ou separados, você vai aprender a ir além do básico, tá? Muito importante. O método vai te ensinar a seguir um caminho, né, que é o DMAIC, né? Vamos lá, definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Vamos seguir esse caminho sem se perder no meio. Isso é muito importante. Você aprende a não se perder no meio, a sem se prender em detalhes, tá? Isso é importante, tá? Você aprende a tomar liderança dos projetos de ponta a ponta, do início até o fim. E aí nós falamos sobre pensamento crítico. Pensamento crítico e Lean Six Sigma. A fase do improve, que é a fase de melhoria, é um excelente laboratório de inovação. Aqui a gente aprende técnicas de criatividade estruturada, né? A gente aprende a fazer brainstorms melhores, Kaizen Blitz. O método ele vai te tirar da zona de conforto e vai te fazer a trabalhar junto com as equipes, muitas vezes fazendo uma experimentação mais simples, ou testes rápidos, ou se precisar uma experimentação mais complexa, buscando chegar então no resultado. Você aprende que a inovação não é simplesmente ter uma grande ideia. A inovação é melhoria contínua. Isso é muito importante. A gente está falando aqui sobre melhoria contínua, dia após dia, né? E nós vamos aprender também sobre o ambiente colaborativo dos projetos, tá? Onde tem muita trocas de ideias e tem muita oportunidade para criar, né? Para criação. Muito bom. Aí nós temos liderança e influência social, né? Liderança e influência social e Lean Six Sigma. Então, nos projetos, você é treinado para liderar um projeto sem ter um cargo formal, né? Então você é treinado para liderar projetos sem ter um cargo formal. Você vai ter que engajar pessoas sem um cargo formal, você vai ter que vender ideias, motivar as equipes, você vai negociar prazos, você vai lidar com resistências, porque tem muita resistência, né? A gente lida com muitas resistências. Então, o Lean Six Sigma, o DMAIC, os projetos são excelentes laboratórios para que você possa desenvolver liderança, tá? Você vai aprender técnicas de influência, escutativa, empatia, sobre feedback construtivo. Você vai se tornar uma referência em mobilizar equipes, mesmo em cenários de alta pressão, em cenários onde há conflitos. Você vai aprender a criar uma cultura de melhoria contínua, sempre, né? Sempre melhorando, passo, né? Step by step, passo a passo, sempre melhorando e sempre inspirando os outros pelo exemplo. Aí nós falamos sobre comunicação e colaboração. Comunicação e colaboração e Lean Six Sigma. Ou seja, os projetos, né, eles exigem do Belt que ele faça apresentações executivas, que o Belt possa fazer relatórios claros, que todos entendam, que sejam feitas reuniões produtivas, reuniões onde haja colaboração, onde exista comunicação assertiva, tá? Isso é muito importante, né? É, é, é como eu falo sempre para os belts, né? Quando você está apresentando, você na verdade está contando uma história. Você tem que saber contar bem essa história, né? Você tem que saber fazer, você tem que saber convencer os outros. Você tem que saber conhecer o seu público e utilizar uma linguagem que convença esse público. Públicos diferentes vão ser engajados de modos diferentes. O ambiente de projeto
ele fortalece a colaboração entre as áreas, tá? A promoção do networking e a construção coletiva de resultados, tá? E você, como Belt, à medida que vai fazendo isso, você vai ganhando confiança para apresentar conquistas, para ser um líder, para poder realmente trabalhar e motivar o seu time, tá? Agora, como começar, né? Como que eu começo tudo isso? Então, eu posso começar do jeito errado, que seria tratar essas habilidades separadas, né? De forma separada. Tentar focar e desenvolvê-las de forma isolada, né? Fazendo o mínimo e pensando que depois de fazer o mínimo eu já estou preparado para o mercado, né? Então, essa é a maneira que eu chamo de maneira errada, né, de atuar, né. Agora vamos lá, a gente recebeu toda essa informação, o que eu vou fazer com isso, tá? Maneira certa, eu vou aprender o DMAIC, definir, medir, analisar, melhorar e controlar, né. Eu vou participar de projetos Seis Sigma, projetos Lean Six Sigma, onde eu vou ter a oportunidade de utilizar essas habilidades, de exercitar essas habilidades, onde eu vou aprender fazendo, né. Eu vou errar, eu vou corrigir, eu vou interagir, eu vou crescer de verdade, não vou ficar na teoria, né. E um pequeno passo que eu posso dar agora, ou seja, que eu recomendo para você, né, um pequeno passo que pode ser feito agora, é começar com autodiagnóstico, né. Eh, conse leia o que você anotou, né, e questione quais dessas 5 habilidades você sente que precisa mais desenvolver, né. Você pode escolher um desafio no trabalho, por menor que seja, e praticar, né, uma análise de causa-raiz, propor uma pequena melhoria, né, compartilhar sua experiência com os outros, e assim começar a desenvolver essas habilidades. Hoje você viu que Lean Six Sigma é uma trilha de desenvolvimento das habilidades que vão te manter empregado, relevante e disputado até 2030. Todas validadas pelo World Economic Forum, pelo Fórum Econômico Mundial. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É mais um episódio do programa Jornada para a Certificação Lean Six Sigma e eu espero ver você no próximo vídeo. Muito obrigado.